todas e a todos. Queria inicialmente agradecer pelo convite para estar aqui nesse seminário de comemoração dos 10 anos do mestrado. Eu faço na pessoa do Mário, mas também de todos os outros colegas aqui presentes. Eu falaria um pouco enfim, dando continuidade ao que a Michelle já iniciou, daria um pouco desse contexto da pesquisa. Então, eu e a Michelle, a gente compartilha esse interesse pela produção em direito internacional econômico, notadamente comércio e investimento, a partir de uma perspectiva do Sul global, tentando ver quais são as contribuições que esses países têm nessa normativa global, nos tratados, nos costumes, e, sobretudo, qual tem sido a participação do Brasil nesse debate. Então, acho que o primeiro ponto a esclarecer é que aqui nessa pesquisa que a gente vai apresentar, a gente parte de uma visão contrária a uma classificação, uma concepção universal do direito internacional, em que, nesse jogo, os países da periferia acabam sempre perdendo, porque eles não são vistos como laboratórios de inovações regulatórias, e um pouco desse projeto específico aqui é de tentar contrapor ou desafiar essa tese, né? E tentar encontrar, então, em países do Sul global, em alguns países específicos, digamos, subsídios que fomentem e que defendam essa emergência de padrões regulatórios na área de investimento que sejam diferentes, não necessariamente melhores, dos padrões que a gente vê que no chamado mainstream, pensando principalmente nos casos da Europa e Estados Unidos. Então, essa apresentação basicamente contextualiza um livro que eu e a Michelle organizamos sobre regulação ou modelos alternativos de regulação de investimento no Sul global, e que é composto por uma rede de pesquisadores estrangeiros da Índia, Austrália, Chile, África do Sul e... são esses. Bom, e nós? Bom, ok, então, para apresentar basicamente o argumento que a gente defende, o que a gente busca nesse livro, eu vou contextualizar um pouco sobre o que é esse regime, né, e por que ele é problemático tanto para os países do Norte como para os países do Sul. Então, basicamente, o regime de investimento estrangeiro ele pode ser definido como essa luta ou essa batalha entre, de um lado, o discurso, a necessidade de proteger a propriedade privada, e, de outro lado, essa necessidade de poder de regular, soberania, espaço para a promoção de políticas públicas alternativas. Então, isso tem dado, digamos assim, a tônica do desenvolvimento do regime ao longo de muitos anos. A partir da década de 90, entre 90 e 2007, houve uma proliferação de acordos internacionais que regulamentam essas relações. E, basicamente, ou majoritariamente, esses acordos são os tratados bilaterais de investimento, que alguns autores denominam que, ainda que sejam ou bilaterais, já pode-se falar em uma multilateralização desses tratados bilaterais de investimento. Hoje nós temos mais de 3 mil desses tipos de acordo, e esses acordos eles têm algumas características, digamos, que aparecem e que são reproduzidos ao longo de vários deles e ao longo dos anos. Então, é uma abordagem que tem uma pautada em proteção da propriedade privada, ela é levada por países exportadores de capital, e aplicada geralmente em países que recebem esse capital, que são, na sua grande maioria, países do Sul global. Então, eles têm, para, enfim, assegurar esse tipo de abordagem, eles vão ter definições bastante amplas de investimento e investidor, cláusulas de proteção do investidor também expansivas ou interpretadas expansivamente, regras bastante estritas sobre direito de expropriar e a sua compensação, limitação à possibilidade de transferir fundos e um outro elemento bastante problemático, que é a forma de solução dessas disputas, que também são entendidas como uma limitação do poder de regular desses estados. Então, ao longo dos anos, a gente tem um crescente número de disputas envolvendo esse tipo de tratado, e disputas que, sobretudo, colocam em um polo países em desenvolvimento e no outro polo países desenvolvidos, né? Então, a gente vai ter que, em 2000, se entre 65 e 89 havia apenas uma disputa,
Entre 2008 e 2015, nós temos já 390 disputas e, no ano passado, apenas 62 novas disputas com esses casos. Por que isso é um problema, né? E há 2 semanas atrás, eu estive numa conferência sobre teoria crítica do direito internacional e um dos painelistas falou que o problema do direito internacional econômico, e sobretudo do direito dos investimentos, é porque ele funciona muito bem. Só que a maneira como ele funciona é que ela não é boa para todos, né? Então, a gente vai ter alguns problemas relacionados com 2 esferas aqui, que eu vou passar mais rapidamente, mas que é a esfera desse chamado direito de regular, ou essa margem para a promoção de políticas públicas de um Estado, e depois problemas relacionados com o método de solução de controvérsias de investimento, tradicionalmente o que é chamado de ISDS. E também essa falta de harmonia, equilíbrio entre direitos dos investidores e direitos dos estados que recebem investimento. Então, esse tipo de... a crise que se fala hoje que existe no regime internacional de investimento, ela é global, né? A nós interessa entender as respostas que emergem de alguns países do sul global para ver como elas se diferenciam das respostas mais tradicionais, que já são mais conhecidas no direito internacional. Então, alguns casos que vieram à tona e que nos preocupam, na verdade, para tentar entender essa relação, são casos que impedem, por exemplo, que países tomem medidas que são medidas de saúde, como, por exemplo, o recente caso Philip Morris, para a proteção da saúde de consumidores de tabaco na Austrália e também no Uruguai. Um caso bastante importante que mostra os limites ou que constituições mais progressistas ou mais discursivas, como o David falava ontem, como, por exemplo, a Constituição da África do Sul, que basicamente, a partir da pós-regime apartheid, ela confere, na verdade, um direito de reempoderar, ou de reempossar a comunidade negra sul-africana em posse das terras que foram tiradas durante o regime do apartheid. Só que grande parte dessa terra já foi vendida para investidores estrangeiros, né? E, a partir dos tratados bilaterais de investimento, uma vez que se retira essa terra, você tem que obrigatoriamente compensar esses investidores. E, no limite, no caso da África do Sul, eles não conseguiram implementar essa política pública, digamos, constitucional, de justiça distributiva, em função de acordos de investimento, o que toca nesse problema central hoje do regime internacional de investimento, que é justamente a questão da impossibilidade de regular questões que são mais importantes do que questões econômicas. E o caso do Brasil também, que é um outlier nesse processo, porque, enfim, nunca regulamentou e agora apresenta um modelo completamente diferente que a gente aborda no livro. E o problema relacionado ao foro, à forma de solução dessas disputas, também, ao fim e ao cabo, é entendido como limitador da margem regulatória desses estados quando resolvidas essas disputas, enfim, tendo uma tendência pró-investidor. Bom, então, diante desse problema, ou dessa suposta, assim conhecida como crise do direito internacional dos investimentos, emergem 2 possibilidades. A possibilidade de sair do regime, né, como alguns países da região saíram, pelo menos, da Convenção ICSID, né, que é uma convenção importante para a solução de disputas, ou você pode reformar. Então, na ideia de reforma, basicamente, o que a gente busca entender é se, nesse processo de reforma, onde várias possibilidades regulatórias emergem, qual tem sido a contribuição ou qual tem sido as alternativas criadas por alguns desses atores que nós elegemos como sendo importantes neste debate, né? Então, é claro que a primeira resposta sempre vem, ou pelo menos de uma forma mais forte, de modelos mais tradicionais ou de centros mais tradicionais de produção de normas, como, por exemplo, os Estados Unidos, e aqui a gente usa o TPP, que é um acordo transpacífico, mais como um modelo de regulamentação, ainda que os Estados Unidos não participe no momento ainda desse acordo, mas como um refinamento da regulamentação oriunda daquele país, que repete ou reproduz
as grandes questões que são entendidas por uma grande parte de países em desenvolvimento como sendo problemáticas e que dão origem justamente a essa crise. E, por outro lado, a Europa também, recentemente, produziu um novo modelo, que é um modelo de uma corte de investimentos, e que, fora a ideia da criação da corte, enfim, repete o tipo de regulamentação que, para os países em desenvolvimento, continua, na sua grande maioria, continua sendo algo bastante problemático. Então, a pergunta é o que a gente pode retirar dos países do sul global, desses países que a gente resolveu abordar. Então, um argumento do livro, basicamente, é que existe uma nova ordem econômica global a partir do direito dos investimentos surgindo, e que essa nova ordem ela é disputada por países, enfim, de poder hegemônico tradicional, mas também por países do sul global que têm vozes críticas e que este momento, digamos, de caos faz com que esses países tenham maior chance de serem escutados e, pensando de uma forma muito otimista, de conseguirem mudar ou, pelo menos, transformar parte desse sistema. Eu não vou entrar no detalhe dessas mudanças, mas, basicamente, a gente selecionou 3 países que são centrais nesse eixo de mudanças, que é Brasil, Índia e África do Sul. E nós selecionamos alguns elementos centrais da regulamentação de investimento, onde nós entendemos que esses países buscam alternativas à regulamentação mainstream e que nós entendemos que, ao fim e ao cabo, aumentam a margem de manobra ou o espaço de políticas públicas para esses estados tomarem, que não signifiquem violação dos direitos do investidor, logo não constituam uma violação dos tratados e logo não onerem esses estados com condenações milionárias. Então, são quatro, na verdade, os principais campos: a definição de investidor e investimento, as formas de tratamento do investidor, a regulamentação da expropriação e da compensação pela expropriação, e, por último, formas alternativas de solucionar essas disputas. E eu posso, enfim, eu e a Michelle, a gente pode apresentar todas essas questões caso haja um interesse mais peculiar nessas nuances da regulamentação. O que a ideia geral aqui é que a tese, digamos assim, é que existe uma ordem global alternativa emergindo, sendo representada por alguns países do sul global, mas que ela, ao mesmo tempo, ela está à sombra de uma ordem hegemônica. Então, a pergunta, ao final do dia, é se essa nova ordem, provocando ou irritando a normativa global ou mainstream, ela se perpetua ou se ela morre na praia. Então, algumas conclusões desse nosso estudo, então, que dá origem a esse livro, é que essa janela de oportunidades para os países em desenvolvimento de alterarem o quadro regulatório global, ela está, enfim, sendo fechada em função de uma crise ou seja, o declínio do boom das commodities, o que faz com que esses países que tentaram se colocar como laboratório de inovação regulatória, eles percam esse poder de barganha, justamente porque eles passam a necessitar novamente de investimento. Então, a possibilidade de eles implementarem ou provocarem ou apresentarem regras alternativas ela é reduzida. Existe também, no segundo momento, uma falta de iniciativas efetivamente conjuntas desses países do Sul, porque cada país tem o seu próprio modelo, não existe aqui, nesses países estudados, um modelo que seja único para todos eles, que eles possam apresentar uma demanda em forma de coalizão de países em desenvolvimento. Existe um elemento central aqui que eu não abordei propositalmente nessa apresentação, porque não haveria tempo, que é digamos, a influência da China em todo esse processo e o que se pode esperar dela enquanto um país em desenvolvimento e que tipo de mudança ela quer ou não que aconteça, e ela tem os seus próprios, digamos, mecanismos e arranjos, que é algo que a gente quer estudar futuramente.
Então, ao fim do dia, a pergunta que fica é se esse tipo de política, se essa janela de oportunidades, ela pode efetivamente ser preenchida. Então, se esse movimento de resistência de países do sul global, eles podem ser incorporados na prática e podem ser reproduzidos em outros países chamados like-minded countries, especificamente os países em desenvolvimento. E para essa pergunta, enfim, a gente não tem resposta. O livro, enfim, termina apresentando essas alternativas, e o próprio caso brasileiro é um caso emblemático que a gente não sabe efetivamente do que vai sair, o que vai efetivamente acontecer, porque os acordos ainda não foram implementados. Mas, enfim, fica aqui uma pequena publicidade do nosso futuro livro. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.